Olá, boa tarde. Então, hoje nós iremos falar em português das palavras escritas com GU e QU. Esse assunto, gente, ele tem um pouco a ver com a nossa aula anterior sobre dígrafos, né? A outra aula sobre dígrafos. E vamos relembrar aqui o que são dígrafos. O que acontece no dígrafo? O dígrafo é a junção de duas palavras para emitir um único som, um único fonema. Então, no caso do pássaro, esse SS se juntou aí para formar um único som, um único fonema. Pássaro, galinha, carro, enfim, existem inúmeras palavras com dígrafos, certo? Inúmeras palavras do nosso vocabulário com dígrafos. E, para dar uma relembrada aqui, hoje o nosso assunto são as palavras escritas com GU e QU. Nós iremos ver e comprovar que algumas palavras escritas com GU e QU são dígrafos e outras não. Daí eu trouxe, no caso, dois modelos, né, dois exemplos de palavras escritas com GU e palavras escritas com QU. Aí eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu tenho aqui dois casos quando não ocorrem dígrafos. Eu tenho a palavra enquanto e eu tenho a palavra água. Eu quero que vocês aí em casa repitam essas palavras para vocês poderem ouvir. Lembra que eu falei que quando a gente está com alguma dúvida na escrita, quando a gente está com alguma dúvida para saber a sílaba mais forte ou algo do tipo, que nós temos que pronunciar as palavras? Então, eu quero que vocês pronunciem as palavras. Eu tenho enquanto e eu tenho água. Agora parou aí. E agora, eu tenho aqui mais dois casos. Eu tenho a palavra quilômetros, e eu tenho a palavra guerra. Quilômetros e guerra. Eu quero que vocês pensem e percebam se tem alguma diferença na escrita dessas palavras. Eu quero que vocês percebam isso naturalmente. Sim, elas têm uma diferença e eu vou mostrar para vocês qual é essa diferença. Eu tenho aqui a palavra enquanto. Quando pronunciamos o enquanto, percebemos bem a letrinha U sendo pronunciada. Enquanto. Ó, enquanto. Aqui. Quando essa letra U, essa vogal U, ela é pronunciada, não é dígrafo essa palavra. Aqui, ó. QU seguidos de A ou O não são dígrafos. Então toda palavrinha escrita com QU seguidos de A ou O não será dígrafo, certo? A mesma coisa eu tenho aqui com a minha palavra água. Água. A letrinha U, a vogalzinha U, ela está sendo pronunciada. Então aqui, ó, GU seguidos de A ou O não são dígrafos. Gente, esses são os casos de palavras que não são dígrafos. Vocês observem bem que há uma diferença nas que são dígrafos e as que não são dígrafos. Essa vogal U, essa letra U, ela é pronunciada. Nós percebemos quando falamos a palavrinha. Nós percebemos o som da vogal U. Então, se perceber o som, já era. Ela não será dígrafo, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o caso das palavras que são dígrafos. É muito simples, muito fácil. Eu até falei isso nesse outro assunto, desse outro dia, que foram os dígrafos. Eu dei uma comentada sobre o caso. Agora eu estou aqui aprofundando com vocês quando isso realmente ocorre. Aí eu tenho aqui as minhas duas palavras que eu pedi para vocês pronunciarem aí em casa, que é a palavra quilômetros e a palavra guerra. Aqui, ó. Quilômetros. Guerra. O que vocês percebem? É como se essa vogal U, essa letrinha U,
ela não existisse, ela fosse invisível, ó, quilômetros. O que mais é evidenciado nessa palavrinha? No caso, o som tanto da vogal I, no qui, e tanto a vogal E, no gué. É como se fosse escrito somente com QI e fosse escrita somente com G e o E. Tá vendo? A letra U não é pronunciada. Ó, quilômetros. QU seguidos de E ou I são dígrafos. Então, toda palavrinha com QU seguidas de E ou I será dígrafos. Eu tenho guerra. GU seguidos de E ou I são dígrafos. Então, toda palavrinha com GU seguidas de E ou I será dígrafos. Tá vendo? Então, estão vendo? Essa vogal U, no caso, quando ela é dígrafo, essa vogal U não é pronunciada. E quando não é dígrafo, esse U, essa letra U, ela é evidenciada. Você consegue perceber na pronúncia da palavra. Então, é importantíssimo que vocês, na hora que forem fazer uma palavra com GU e QU, que vocês pronunciem a palavra para vocês poderem escutar esse som emitido pela palavra. Daí vocês vão conseguir identificar direitinho se ela é dígrafo ou não, certo? Aí agora eu vou pedir para vocês lerem a página 54, fazer a página 55, 56 e 57 e a interpretação de texto da página 58, 59, 60 e 61.